Artigo 1382. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, caber-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e à sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e à sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quando possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a menor exclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem a servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3. Da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso, para a cancelar, o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito pelos meios judiciais ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Inciso 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. Inciso 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. Inciso 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Inciso 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. Inciso 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. Inciso 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Título 6 do usufruto. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Artigo 1391. O usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1392. Salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Parágrafo 1º. Se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor estimado ao tempo da restituição. Parágrafo 2º. Se há no prédio em que recai o usufruto florestas ou os recursos minerais a que se refere o artigo 1230, devem o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira de exploração. Parágrafo 3º. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meiação em parede, cerca, muro, vala ou valado.